Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem o seguinte título: o compromisso com Cristo e sua obra. O compromisso com Cristo e sua obra. Amados irmãos, este versículo que acabamos de ler, de acordo com o contexto, nós podemos ver que na manhã de sexta-feira em que Jesus foi crucificado, Simão Cirineu estava retornando à cidade de Jerusalém, vindo de um campo. Naquela época era costume que o condenado carregasse a sua própria cruz até o local em que seria crucificado. Com Jesus não foi diferente. Ele teve de carregar a sua própria cruz. Naquele momento, Jesus já estava muito debilitado fisicamente, além do estresse psicológico, dos interrogatórios, do julgamento a que foi submetido. Ele ainda havia sido violentamente açoitado, depois escarnecido e espancado pelos soldados no pretório. Isto está aí no capítulo 15 de Marcos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 20. O corpo de Cristo já estava bastante machucado. Estava machucado com os açoites. A sua cabeça estava machucada pela coroa de espinhos que colocaram sobre a mesma, pelas pancadas que recebeu dos soldados. Mas, surpreendentemente, Jesus ainda tinha forças e conseguiu carregar a sua cruz por certa distância. Finalmente suas forças físicas se esgotaram e os soldados que já ali estavam ao lado de Jesus obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus pelo restante do caminho. E uma curiosidade aqui, amados irmãos, nos chama a atenção. Jesus estava sendo conduzido em direção ao local de sua crucificação, e em meio a tantos judeus, precisamente um cirineu, um estrangeiro, foi escolhido por Deus para levar a cruz do Salvador até um lugar chamado Gólgota. E esse texto, amados irmãos, aqui, apenas este versículo, Deus certamente quer nos mostrar que a cruz pertence a todos os seres humanos. Isso nos leva também e nos revela que Deus não nos vê como uma multidão, mas que Deus se interessa pelas pessoas individualmente. Nos mostra que a salvação em Cristo Jesus deve ser considerada
algo tão particular para a nossa vida como o nosso próprio nome. Diz o texto que obrigaram Simão, que ia passando, a carregar a cruz. Simão, de forma súbita, foi colocado diante da pessoa maravilhosa do Filho de Deus e obrigaram este homem a carregar a cruz. E de certa forma, a cruz, amados, ela é obrigatória, pois sem a salvação por meio de Cristo, nós permanecemos perdidos. Este breve relato aqui, amados, acerca de Simão Cirineu, nos instiga, nos constrange a restaurar essa área nas nossas vidas. O nosso compromisso com Cristo e com a sua obra. É bem provável que muitos que me ouvem nesta noite talvez nunca tenham ouvido uma mensagem sobre o homem que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz para ser crucificado. Vejamos então algumas verdades, como o compromisso com Cristo e sua obra deve ser evidenciado em nossas vidas. E uma pergunta surge para cada um de nós: você, eu, todos nós já assumimos um compromisso com Cristo e com a sua obra? É isso que nós veremos a seguir. Quais são as verdades que podemos extrair apenas deste versículo bíblico? E nesta noite eu quero extrair pelo menos 3 verdades deste versículo aqui para as nossas vidas. A primeira verdade se encontra aí no versículo 21 do texto, Marcos 15, 21, a primeira parte, que diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava. A primeira verdade que podemos extrair aqui deste versículo é que nas nossas vidas não existem coincidências, e sim providência divina. Nas nossas vidas não existem coincidências, e sim providência divina. A Bíblia chama Simão Cirineu, Simão de Simão Cirineu. Isso porque ele era natural de Cirene, uma pequena aldeia no norte da África, a 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, onde hoje se encontra a Líbia. E a impressão que nós temos quando lemos este versículo é que ele foi pego de surpresa, como que ele foi escolhido em meio à multidão. Nos nossos dias poderíamos dizer, ele foi escolhido por acaso, por causa do cansaço de Jesus. Jesus, como eu falei, já havia sofrido muito, e tinham que pegar alguém
e pegaram Simão. Talvez nos nossos dias, como nós usamos uma linguagem popular, você é a bola da vez, tem que ser você. E amados irmãos, creio eu que Simão foi pego aqui de surpresa. Talvez ele tivesse pensado, logo eu. Mas a verdade, amados irmãos, entendamos uma coisa, é que no reino de Deus não existe coincidências, e sim uma providência divina para cada um de nós. Não existem acidentes, existe um propósito divino para as nossas vidas. Não existem acasos, existem escolas pré-definidas por Deus, desde a fundação do mundo, para a minha vida e para a sua vida. Para nos comprometermos com Cristo e saber que Ele está nos chamando, primeiramente precisamos desta convicção, que existe uma providência divina em nossas vidas. Será que todos nós cremos nisto? O Salmo 139, versículo 16, nos diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Assim, amados, este versículo cumpre-se nas nossas vidas, assim também como se cumpriu na vida de Simão Cirineu. Jeremias 1,5 também diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Foram estas as palavras que Deus veio e se dirigiu para Jeremias. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus tem uma providência divina para as nossas vidas. Jesus explicou e deixou isto de forma bem clara, que existe um chamado de Deus para mim e para você, para nos comprometermos com Ele e com a sua obra. Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 ao versículo 27, Jesus disse: na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E ele continua: havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E o que é isso? Na vida da viúva de Sarepta, na vida de Naamã, o sírio, a providência de Deus na vida deles. Havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, mas ele foi enviado por Deus a apenas uma viúva de Sarepta, da terra de Sidom. No tempo também de Eliseu,
Havia muitos leprosos em Israel, mas Deus enviou Eliseu apenas para curar Naamã, o sírio. E o que é isso? Providência divina na vida individual de cada um de nós. E amados irmãos, muitos de nós que aqui estamos, compromissados já com o Senhor e a sua obra, um dia também nós fomos pegos de surpresa, quando Deus nos chamou a assumirmos um compromisso com Ele e com a sua obra. Pode perguntar a todos os cristãos que aqui estão, que surpreendentemente, quem nunca aqui, muitos dos que estão aqui, nunca falou antes, eu ser crente, jamais. Eu entrar numa igreja de crente, jamais. Eu entrar na lei de crente, jamais. Irmãos, houve um dia, como eu e como tantos que estão aqui, fomos pegos de surpresa, e Deus nos colocou frente a frente com seu Filho, e nós não resistimos este encontro. Assim como aconteceu com Simão Cirineu. Ficamos surpresos, perplexos, e nos quebrantamos ante o senhorio de Jesus Cristo. Nós, amados, você que me ouve aqui nesta noite, você não está aqui por acaso. Nós fazemos parte de um projeto maior do que nós podemos imaginar. O projeto de Deus é exatamente essa verdade, que nós somos escolhidos, ou fomos escolhidos a dedos, especificamente para assumirmos um compromisso com Cristo e com sua obra, para cumprirmos determinadas tarefas que o Senhor concedeu a mim e a você. Mesmo que seja carregar uma cruz pesada, como carregou Simão Cirineu. Mesmo que seja para zelar a igreja do Senhor. Mesmo que seja para tocar algum instrumento na igreja, para louvar ao Senhor, para pregar a palavra, ser um oficial de igreja, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, orar uns pelos outros, assentarmos ao lado um do outro, para ajudarmos uns aos outros, contribuirmos financeiramente com a obra do Senhor e tantas outras coisas. Quando eu tenho este entendimento, é isso que me faz me comprometer cada vez mais seriamente com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se você não tem esta convicção de que existe uma providência divina na sua vida, você vai continuar descompromissado com o Senhor. Mas se você entende que é uma providência divina, Deus lhe chamar para você se comprometer com Ele e com a sua obra, como fez Simão Cirineu, mesmo que você seja surpreendido no início, você não vai se comprometer seriamente com Jesus Cristo. Mas a minha palavra nesta noite é que você tenha esta convicção, que Deus está chamando a mim e a você
para nos comprometermos com Ele e com a sua obra. Se você tem esta convicção que você é um escolhido de Deus em meio à multidão, para você assumir determinadas funções com a obra de Deus, você não poderá fugir. Deus vai lhe conceder graça. Seja qual for a função que Deus lhe chamar no seu reino, para você se tornar uma serva e um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você que está me ouvindo: você já tem esta convicção? Assim como Simão Cirineu teve lá naquele encontro com Jesus, eu creio, amados irmãos, que Simão Cirineu, talvez ele não quis, mas obrigaram ele a carregar a cruz. E talvez Deus está insistindo tanto em você ouvir a sua palavra, obrigando você a assumir um compromisso com Cristo e com a sua obra. E você está resistindo há tanto tempo. Esta é a primeira verdade. Eu quero destacar acerca desse texto que acabamos de ler aqui, né? Acerca do compromisso com Cristo e a sua obra. Que nas nossas vidas não existem coincidências, e sim providência divina para a minha vida e para a sua vida. Mas a segunda verdade que eu quero destacar aqui nesta noite é o versículo, a parte B, que diz assim: vindo do campo a carregar-lhe a cruz. Obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. A segunda verdade que eu quero destacar nesta noite é que Deus, amados, Ele nos convoca para fazer algo para Ele, depois que já temos feito algo para nós. Deus nos convoca para fazermos algo para Ele, depois de já termos feito algo para nós. Como diz aqui o texto, Simão vinha do campo. É provável que ele viesse ou estivesse cansado. Isso nos mostra que aqui que Simão não era um homem desocupado, era um homem trabalhador. E após trabalhar, ele é convocado de maneira brusca para trabalhar mais. E agora para o Senhor Jesus Cristo. Colocaram sobre ele uma cruz pesada, que muitos historiadores dizem que essa cruz pesava aproximadamente 140 quilos. E para percorrer ainda em torno de 3 quilômetros. Amados irmãos, Simão poderia ter dito: eu já trabalhei demais, eu estou aqui em Jerusalém para as festividades, não para carregar uma cruz. Pode chamar qualquer outro aí. Mas não aconteceu isso. A providência divina estava na vida de Simão Cirineu. A graça de Deus foi sobre Simão Cirineu.
Isso nos mostra, amados irmãos, que Deus não chama para assumir compromisso com Ele e com a sua obra pessoas desocupadas. Deus chama pessoas ocupadas que trabalhem. Mas além do seu trabalho, do seu dia a dia, Deus nos convoca para trabalharmos em sua obra e assumirmos o nosso compromisso com Jesus Cristo. Deus chama pessoas ocupadas. Simão estava trabalhando para a sua família. E agora ele é chamado para trabalhar para Cristo. Simão entendeu a dinâmica da responsabilidade. Aquela era a sua hora. Aquele era o seu momento de assumir o compromisso com Cristo e com a sua obra. Quem sabe que Deus não está lhe chamando há tanto tempo para assumir o compromisso com Ele e com a sua obra. Há vários exemplos na Bíblia, amados irmãos, que Deus, quando chamou muitos servos, muitas servas, que é um título mais honroso que alguém pode receber da parte de Deus, principalmente nos escritos do Antigo Testamento. Alguém ter o título de ser chamado servos do Altíssimo. Isso é o maior privilégio. Há vários exemplos. Quando Deus chamou José do Egito, quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Davi, eles estavam ocupados cuidando de ovelhas no campo. Quando Deus chamou Levi ou Mateus, ele estava na coletoria. Quando chamou alguns dos seus apóstolos e tantos discípulos, estavam reformando as redes para a pesca. Irmãos, Deus chama pessoas ocupadas para que assuma um compromisso com Ele e com a sua obra. Deus não chama pessoas desocupadas. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é triste observarmos nos nossos dias a falta de compromisso de tantas pessoas denominadas cristãs, explicadas com tantas desculpas que não correspondem. Há tantas pessoas que dizem o seguinte: gostaria de fazer algo para o Senhor, mas eu não tenho tempo. Eu primeiro preciso resolver a minha vida. Lá na igreja, olha, tem tantas pessoas que fazem melhor do que eu. Deus não aceita essas desculpas. Você está negligenciando seu compromisso com Cristo que você assumiu e com a sua obra. Por isso, amados, Deus chama pessoas, muitas vezes aos nossos olhos, que nunca vimos antes, para trabalhar. Deus convoca para trabalhar na sua obra. Pessoas que, surpreendentemente, Deus os converte para trabalhar na sua obra, porque faltam trabalhadores na seara do Senhor. Muitos que assumiram seus compromissos não estão
exercendo suas funções como deveriam exercer. Por isso Deus chama muitos Simãos para trabalhar na sua obra, carregar a cruz e trabalhar para Cristo. Deus não aceita desculpas daqueles que já firmaram um compromisso com Ele e com a sua obra. Eu não tenho tempo para fazer, você tem tempo. Deus não quer que você use o tempo do seu trabalho. Você pode trabalhar 8 horas por dia. Um dia tem 24 horas. Ainda sobra 16 horas. Tempo demais para você trabalhar para Deus. Agora, se você não leva a sério o compromisso com Cristo e com sua obra, é um problema de cada um. A palavra de Deus, amados, diz para aqueles que já assumiram um compromisso com Cristo: esforça-te, tem bom ânimo, levanta-se, resplandece como luzeiro, recobre ânimo de você mesmo, pegue no arado, não olhe para trás. Deus quer que nós trabalhemos para Ele. E a Bíblia diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze, conforme as tuas forças. Amados irmãos, eu, com pouco tempo que eu tenho de pastorado, eu já fui visitar muitas pessoas enfermas, muitas pessoas até idosas, que chegaram para mim e confessaram e disseram o seguinte: quanto tempo eu desperdicei da minha vida, e agora eu quero fazer algo para o Senhor e não posso, estou em cima de uma cama, não tenho mais forças. Aqui vem uma aplicação para a minha vida e para a sua, viu? Não espere estar em cima de uma cama para pensar em fazer alguma coisa para o Senhor. Não espere que uma doença incurável atingir a sua vida e você dizer: quanto tempo eu perdi, onde eu poderia ter feito isso para o meu Senhor. O tempo de Deus é hoje, é agora. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A nossa força é o Senhor. Só se você não tem se fortalecido no Senhor, é que você não tem força para trabalhar na obra do Senhor. Tomemos o exemplo de Simão, que mesmo depois do trabalho, Simão carregou uma cruz pesada. E Deus nos convoca, assim como Simão, a cada vez mais assumirmos um compromisso com Ele e com a sua obra. Irmãos, será que nós temos nos esforçado, amados irmãos, na obra do Senhor? Será que Deus não está convocando pessoas que talvez eu e você nunca conhecemos ou jamais vimos essas pessoas para trabalhar na sua obra, e nós podemos ficar surpreendidos com essas pessoas? É assim, amados, na seara do Senhor, Jesus Cristo disse: os campos estão brancos para a ceifa.
Clame ao Senhor da seara, que manda em trabalhadores. Quem não quer trabalhar, o Senhor da seara vai enviar pessoas para trabalhar na sua seara. Porque a obra do Senhor, ela não pode parar. Ela tem que continuar. E ela vai continuar. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. Então, amados, esta é a segunda verdade. É que Deus nos convoca para fazermos algo para Ele, depois de já termos feito algo para nós. Não deixe que seu trabalho, que Deus lhe deu, viu? A renda que Deus lhe deu, lhe tirar você da presença dEle. Eu acho interessante, é que as pessoas crentes, às vezes estão desempregadas, clamam a Deus, vêm para a igreja, pedem oração. Deus, pela sua graça, concede-lhe um trabalho. E as pessoas, ao invés de retribuir a Deus, se consagrando cada vez mais, muitas pessoas, sabe o que é que fazem? Abandonam a igreja. Quando estavam desempregadas, era clamando nas reuniões de oração. Muitas pessoas também, quando são comerciantes, quando a crise vem, assola, vamos orar, ore pelo meu comércio, nós oramos, e Deus abençoa, que prospere. Quando estão prósperos, se afastam, se esquecem do compromisso que fizeram com Cristo e com a sua obra. Irmãos, Deus é muito misericordioso. Precisamos restaurar dia após dia essa área da nossa vida, o compromisso com Cristo e com a sua obra. Terceira e última verdade que eu quero destacar nesta noite, acerca do compromisso com Cristo e a sua obra. É um privilégio, uma honra comprometer-se com Cristo e com a sua obra. É um privilégio, uma honra comprometer-se com Cristo e com a sua obra. O texto nos diz que Simão foi obrigado. Nós podemos ver que inicialmente foi como que forçado a carregar a cruz. Por quê, amados? A cruz não atraía a simpatia de Simão, porque era vergonhoso carregar uma cruz. Ele poderia ser confundido como um malfeitor. Mas algo aconteceu com Simão. Naqueles poucos quilômetros. Pois o autor diz que obrigaram a Simão Cirineu. O texto diz: pai de Alexandre e Rufo. E eu quero aqui, amados irmãos, destacar e mostrar para todos que é um privilégio, uma honra comprometer-se com Cristo e com a sua obra. Abram comigo aí, Romanos.
16. Versículo 13. Que diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, é um privilégio, é uma honra comprometer-se com Cristo e a sua obra. Simão, não obstante ser obrigado a carregar a cruz de Cristo, ele desfrutou do melhor esforço que fizera na sua vida. Ele teve uma experiência pessoal com o Cristo sofredor. Converteu-se e ensinou à família o valor e a honra de contribuir com a obra de Cristo. Paulo mostra aqui que seu filho Rufo, uma bênção, sua esposa como uma mãe para o apóstolo Paulo. É interessante que Paulo atribui ao filho de Simão a mesma característica: Rufo, eleito no Senhor. Assim como Simão foi eleito, escolhido dentre a multidão para carregar a cruz. Algo aconteceu a partir dali com o coração de Simão. Ele entendeu que, embora que tenhamos de carregar a cruz, isso acontece no máximo por alguns instantes. Depois receberemos a coroa da glória. Precisamos aprender, amados, a carregar a cruz, a amarmos a cruz, em lugar de nos afastarmos dela. Paulo diz que quando carregamos a cruz, quando amamos a cruz, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nada é comparado um cristão carregar a sua cruz, estar aos pés da cruz com o Senhor, fazendo a sua obra e trabalhando na seara do Senhor. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Simão aprendeu que o fato de se comprometer com a obra de Deus não era vergonha, era honra, privilégio, e toda a sua família se converteu pelo seu testemunho de vida. É um privilégio, amados irmãos, contribuir na obra do Senhor, seja qual for a área da nossa vida, seja financeiramente, através dos dízimos e das ofertas, ou qualquer outra contribuição para o engrandecimento da obra do Senhor. É um privilégio participar na obra de Deus. Há cristãos, amados irmãos, que Deus converteu. Como certa vez ouvi uma mensagem quando eu era novo convertido. Ouvi um estudo acerca dos dízimos e das ofertas. E um pastor disse o seguinte: tinha um irmão lá que se levantou e disse: pastor, Deus converteu todas as áreas da minha vida, mas ainda falta uma.
E ele disse: qual é, meu irmão? Converter o meu bolso, porque eu não dou oferta, nem sou dizimista. E ainda há cristãos aqui, nessa terra, que fazem essa mesma coisa. Há cristãos avarentos, continuam idólatras. Paulo diz que a avareza é idolatria. Faça uma pergunta para Deus, você mesmo. Eu já fiz a mim. Qual é a área que ainda eu preciso me converter ao Senhor? Todos nós que somos cristãos já assumimos um compromisso com Cristo quando viemos aqui à frente, ao sermos batizados, ao fazermos parte, para nos tornarmos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele requer da minha parte e da sua parte que assumamos um compromisso que nós fizemos com Ele no dia do nosso batismo e selamos a nossa fé com o Senhor Jesus Cristo. Sejamos crentes. Deus nos dá a oportunidade de contribuirmos para o seu reino e nos dá a oportunidade de servi-lo dia após dia. Nós já estamos, amados irmãos, muitos de nós já ouvimos tanto este versículo e às vezes endurecemos os nossos corações para Deus. Paulo em Filipenses 1:29 diz: nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Os cristãos da nossa época não querem padecer por causa de Cristo. Muitos se envergonham do Evangelho. Diferente dos apóstolos de Cristo, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-no e ordenando-lhe que não falassem em nome de Cristo, os soltaram. E diz o 41 o seguinte: e saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Temos nos esforçado, amados irmãos. Temos nos doado à obra de Deus. É um privilégio sofrer por Cristo. É um privilégio sofrer honrando o compromisso que fizemos com Cristo e com a sua obra. Porque nós estamos servindo. Ele nos dá a oportunidade de servir ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele nos dá o título de servos do Altíssimo. Só os cristãos recebem este título, servos do Altíssimo. E quero concluir dizendo o seguinte, amados. Minha palavra nessa mensagem é no sentido de restaurar o nosso compromisso com Cristo e com sua obra. Nós que já somos cristãos. E você ainda que não firmou um compromisso com Cristo, Deus lhe chama para fazer parte desta maravilhosa e grande obra. Na certeza de que não existe ou existem
acasos na sua vida. Na certeza de que aqueles que devem trabalhar, devem fazer com amor, e só faz com amor quem tem compromisso. Na certeza de que é uma honra, um privilégio servir na obra de Cristo por meio dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso dinheiro, do nosso tempo e de nossa disposição para o Senhor. Simão Cirineu foi um exemplo dessa área para cada um de nós. Todos nós, sem exceção, estamos de passagem. Estamos vivendo a nossa vida, como nós falamos, estamos seguindo o nosso caminho. Mas um dia, inesperadamente, da mesma forma que Simão, Deus poderá nos colocar diante do seu Filho, frente a frente, com a realidade do sofrimento e sacrifício que Ele fez por nós, nos confrontando com a cruz lá do Calvário. Então, tudo dependerá se nós vamos parar, aceitá-lo pela fé ou não, e assumirmos um compromisso com Ele ou não. Eu creio que todos que estão me ouvindo, Deus está lhe dando a compreensão. É porque, se continuarmos sem firmarmos o compromisso com Cristo e com a sua obra, continuaremos perdidos. Que Deus nos ajude, como igreja, que Deus nos abençoe mais e mais a nos esforçarmos, renovar os nossos ânimos, tudo que vier às nossas mãos, fazermos conforme a força que Deus tem nos concedido pela sua graça. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.